Agora, o mais importante que a gente já vem falando a isso, e cada vez mais se observa a importância, são os carotenoides. O que são os carotenoides? Pense nos derivados do caroteno, do beta-caroteno, da vitamina A, enfim. Na prática, a luteína e a zeaxantina são importantíssimos nutrientes para a visão, para melhorar a visão. Foram mostrados trabalhos onde pessoas, atletas de alto nível, utilizando a luteína e a zeaxantina especialmente, além de outros, mas especialmente esses, tiveram uma melhor performance visual. Porque em alguns esportes, imagine, Fernando, por exemplo, o basquete, você tem que arremessar bem, você tem que enxergar bem, você tem que fazer o cálculo visual e como você coloca força na mão para a bola fazer aquela parábola entrar na cesta. No golfe, no tênis, lembrando que o Guga começou a ter resultados expressivos no tênis quando acertou a parte visual dele, que tinha um pouquinho de grau, ele nem sabia disso. Então, mas as pessoas que enxergam bem, e se você for pensar bem, você falou do sexo, né? Mas o esporte, de modo geral, faz muito bem para os olhos. Quantos jogadores de futebol, que é o esporte mais premente, né? Mais praticado no Brasil, usam óculos? Pouquíssimos. Então, interessante essa abordagem mesmo. Uma vez eu cheguei, Fernando, a indicar uma formulação, um suplemento para ser usado por jogador de futebol, tentando melhorar a performance noturna. Infelizmente, não tive muita entrada nos clubes de futebol para mostrar isso daqui, mas existem sim nutrientes que melhorariam a visão noturna. O mirtilo é muito bom nesse sentido. Então, pensando, e a gente gosta de falar em prevenção, então pensando em prevenção, especialmente a degeneração macular ligada à idade, é o que mais preocupa nós médicos, porque com o envelhecimento da população, cada vez mais as pessoas vivendo mais, o número de casos de degeneração macular está crescendo muito. E a abordagem preventiva é feita fundamentalmente com uma boa nutrição ou uma boa suplementação. Se a pessoa não consegue se alimentar adequadamente dos nutrientes bons para a visão, é necessária a suplementação, porque senão a visão vai piorando e o tratamento que existe hoje ainda não é um tratamento 100% que corrige, muito pelo contrário, é de injeções intraoculares, Fernando. Injeções a cada 4 meses. Você tem que dar uma injeção, é uma substância cara, que o governo cobre até, mas não é nada agradável. E isso evita com que a doença piore, não que ela melhore, que evite que ela piore. Então, se tem uma doença que vale a pena fazer uma prevenção, é a degeneração macular ligada à idade mesmo. Doutor Renato Lessa, você me disse agora há pouco, né, que não teve uma entrada aí nessa questão dos esportistas para melhorar a visão noturna. Existe diferença de qualidade de visão noturna da qualidade da visão durante o dia? E qual que seria o elemento, o suplemento fundamental para ter uma boa visão à noite? Uma coisa é a quantidade de visão que a gente mede no consultório. A pessoa enxerga um pouco mais, um pouco, precisa de um grau aqui, um grau ali. Agora, a qualidade visual, mesmo pessoas que têm 100% de visão no consultório, que enxergam a última fileirinha, além bem das letrinhas, elas podem ter qualidade de visão diferente uma da outra. Depende do contraste, da visão nítida de cores, da situação de fixação da imagem de um ponto para outro, a velocidade de reconhecimento. Então, tem que ter atributos de qualidade de visão. Para um atleta, especialmente de alto nível, qualquer melhora nessa qualidade de visão vai ser bem-vinda. Então, na parte da noite, é uma queixa frequente no consultório, doutor, à noite piora minha visão, especialmente os míopes, né? No entardecer, para 6 horas, o lusco-fusco, a gente fala, né? Tem uma piora de visão, porque a pupila aumenta um pouquinho, entra mais luz para tentar equilibrar a dificuldade de visão. Isso pode atrapalhar um pouquinho, porque a pupila é o órgão, né, o nosso olho, que regula o quanto entra de imagem, quanto entra de luz, e, consequentemente, quando ela aumenta muito, pode atrapalhar um pouco. Dos nutrientes que a gente indica para isso, os bons e velhos luteína e zeaxantina, que são os principais nutrientes para a visão, o mirtilo vai muito bem, as vitaminas antioxidantes, vitamina D, vitamina E, vitamina C, o ômega 3 é muito importante também, as boas gorduras do ômega 3, são bem importantes para isso. A taurina, que é o aminoácido, então, tem uma série, mas os principais são esses que eu falei. Os pais devem fazer uma consulta com seus filhos lá pelos 4 anos, a gente já consegue observar se tem algum tipo de problema, porque até essa idade a criança nem informa nada, né? Uma coisa que acontece também, não infrequentemente, a criança enxerga bem, mas de um olho só. Então ela tem grau num olho e não tem no outro, ela não enxerga mal de um olho, mas ela acha que enxerga bem, porque com o olho só ela consegue ter uma visão boa. Você tem que tratar esse olho que não enxerga bem,
para que ele possa ser desenvolvido, porque após os 8 anos de idade, o que ficou para trás não volta mais. Então, se a pessoa não chega a 100% de visão com aquele olho, até os 8 anos não vai enxergar mais. Então, a gente tem que fazer esse trabalho com as crianças, para aquela queixa, o que muito nos indicava uma avaliação eram os professores, né? Os professores da escola, a professora falou que a minha filha está com isso, com aquilo. Nessa pandemia, como as crianças ficavam perto do computador, ficavam bem perto, então tudo bem, nem percebiam que enxergavam mal. E o que é interessante, Fernando, assim, o que o cérebro pensa? A miopia é uma situação onde se enxerga muito bem de perto, enxerga-se mal de longe, mas bem de perto. Então, se a pessoa ficar só no celular, só no computador, só de perto da sua visão, o cérebro entende que seria melhor priorizar a visão de perto. Então, já que eu quero enxergar tão bem de perto, vou torná-lo míope para enxergar bem de perto. Então, essa é a ideia, mais ou menos. Se você for pensar bem, no exame do consultório de grau, você fica a uma distância boa da telinha de projeção, porque os olhos descansam à distância. Como é assim? O que os olhos fazem para você focar de perto são músculos. Os músculos agem contraindo e relaxando. Quanto mais você fica olhando para perto, mais fica em contração a musculatura ocular. E isso, de alguma forma, altera um pouco a contração do próprio globo ocular, faz com que ele se alongue um pouco, e com isso aumenta a miopia. Para você ter uma ideia, 1 milímetro que cresça o olho de frente para trás, já gera 3 graus de miopia. Então, quem tem 3 de miopia deve ter o olho maior 1 milímetro do que a pessoa normal. Então, a ideia fundamental e o único tratamento reconhecido que evita um pouco o crescimento da miopia de forma natural é ficar fora de casa. Como você, quando era criança, eu também, a gente ficava muito na rua, né, Fernando? Eu passei minha infância inteira na rua. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é só dentro de casa. Não se sabe bem se é pela visão a distância que está mais livre, e hoje em dia em São Paulo, que eu estou de São Paulo aqui, só tem prédios, você não consegue ver o horizonte. Não sabe se é vitamina D, que ajuda pelo sol também, se é o próprio sol que ajuda de alguma forma. Então, é a única forma. O que a gente observa é que alimentar-se bem, evitar frituras, evitar as bobagens, fast foods, refrigerantes, isso é importante, doces, açúcar é muito danoso para os olhos, para a miopia especialmente, então dicas para as mães, para os pais, evitem, não é evitar 100% que é complicado, mas evitem sempre que possível frituras, fast foods, doces, especialmente para as crianças que têm os pais míopes, né? Se os pais são míopes, às vezes a criança sem miopia é muito grande. Então, toda essa prevenção é bastante feita. E existem agora, além da cirurgia de miopia, que um dos problemas que apresenta-se hoje é que, quando me formei, Fernando, com 18 anos de idade, a pessoa já estava estabilizada em relação à sua miopia. Podia operar com 20 tranquilamente. Hoje em dia, não. A miopia vai crescendo, crescendo, não importa a idade. Porque até os adultos ficam direto no computador também. Então, a gente não consegue, às vezes, operar uma paciente que está sempre aumentando o grau. Ele tem que estar estabilizado para ser operado. O que se faz hoje em dia é com lentes de contato. Existem 2 lentes que foram recentemente colocadas no mercado. Uma que se dorme à noite com ela, uma lente rígida, chama-se ortoceratologia. É meio antiga, mas agora pegou bem mais forte essa prática, porque com a lente são bem melhores nos seus materiais. Então, a pessoa dorme com a lente, o olho reposiciona-se, reforma-se, tem uma nova forma a partir do contato com a lente de contato, ela acorda enxergando bem. Então, ela fica de dia sem a lente, enxergando bem, corrigindo essa miopia, à noite ela volta a usar a lente de contato. Chama-se ortoceratologia. Então, para quem não quer operar, ou não pode operar, uma boa condição essa. E para as crianças também, desde que aceitem usar a lente de contato. E a outra são lentes de contato e de óculos também, modernas, que já tem uma condição, já está cientificamente comprovado, que já se consegue controlar um pouco mais a miopia em crianças. Então, existem situações hoje para se trabalhar nesse conceito, porque não é só o grau, a miopia não é só complicada pelo seu grau em si, porque quanto maior o grau da miopia, Fernando, mais chance você tem de complicações oculares, catarata, degeneração macular, glaucoma, descolamento de retina. Então, não é só o grau que preocupa, mas as condições patológicas que estão ao redor da miopia. Então, é um problema que tem que ser visto com cuidados no mundo de hoje mesmo. Muita coisa está sendo vista em relação a isso. O glaucoma é uma doença progressiva, que também vai piorando o campo de visão, vai ficando tubular ao longo do tempo, pode levar a cegueira também. Existem bons colírios para tentar trabalhar a pressão. A gente trabalha muito em baixar a pressão do olho, mas observa-se que não só isso é importante para você controlar bem o glaucoma. Então, você tem que avaliar desde a parte intestinal, a parte das inflamações de modo geral. Beterraba é boa para isso, o óxido nítrico
Tem bastante na beterraba, ela ajuda muito nesse sentido, ômega 3, as vitaminas antioxidantes. Então, aí que tá, Fernando, assim, o paciente com glaucoma, a linha convencional passa só os colírios, para baixar a pressão, via de regra. Nessa parte mais integrativa, além disso, a gente faz uma avaliação, uma prescrição de suplementos, de vitaminas, de alimentação, de avaliação de outras questões inflamatórias, então já dá uma ênfase um pouco maior nesse sentido. Mas quem tem especialmente pais com glaucoma tem que avaliar, porque quanto antes a gente pegar e diagnosticar, melhor vai ser para tratar na sequência.